глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. A minha avó materna, ainda viva, conta muitas histórias do seu sítio, que ainda é seu. E tudo que contarei aqui aconteceu e ainda acontece por lá. O sítio fica na Serra do Mar. Para chegar lá é somente por meio de trem, ou então por uma estradinha que sai da cidadezinha. Mas mesmo depois de subir por essa estrada, cerca de 3 quilômetros, você ainda tem que andar pelos trilhos do trem, por cerca de mais 2 quilômetros. E também não há casas próximas em um raio de 5 quilômetros. A minha avó vive há muito tempo neste lugar, que é isolado do mundo. E por esse motivo, lá não tem luz e nem telefone. Somente água encanada que vem direto de um poço. Bom, vamos às histórias. Um desses acontecimentos paranormal que acontece por essas bandas aconteceu na Sexta-feira da Paixão. Um homem que morava com a sua família no começo da estrada de chão contava à minha avó que próximo ao seu sítio existe uma pedra em forma de um baú. E em noites de quaresma, em volta dessa pedra acontecia uma espécie de ritual. Ele não sabia dizer o que era realmente. Ele dizia que por volta da meia-noite, várias pessoas usando roupas negras partiam de uma pedra que se chamava Pedra do Defunto, nome dado pelo fato dessa enorme pedra exalar um forte cheiro de podre durante a noite. Esse grupo de pessoas vestidas de preto partiam da Pedra do Defunto e atravessavam pela frente da casa desse senhor, até chegar na Pedra do Baú. Daí, eles faziam um círculo e começavam a cantar uma espécie de mantra muito sinistro. O qual somente esse senhor e a sua família escutava. Depois disso, a pedra se iluminava com uma luz meio que verde fluorescente e todas aquelas pessoas entravam na pedra. Esse senhor também contava à minha avó que certa vez ele resolveu se aproximar dessas pessoas e tentar perguntar o que aquelas pessoas estavam fazendo. E assim que ele se aproximou, cerca de uns 20 metros, todos ali pararam de cantar. E olharam, um por um, na direção desse senhor. Nessa hora, ele congelou de tanto medo. Aquelas pessoas não tinham olhos. Eram somente 2 buracos negros. As suas peles eram pálidas. E todos usavam sobretudo com um capuz negro, bem semelhante às vestes de um monge. Este senhor correu dali o mais depressa que pôde. E só depois de se distanciar bastante, que aquelas pessoas voltaram a atenção para a pedra e continuaram com as suas orações e canto. Esse senhor era o vizinho mais próximo da minha avó. O sítio dele ficava a cerca de 5 quilômetros do sítio dela. Essa Pedra do Defunto ficava próximo ao sítio da minha avó.
e a pedra do baú ficava próximo ao sítio desse senhor. Minha avó conta que há uns 30 anos atrás existia um homem desconhecido ali pelas bandas, e que toda noite de lua cheia ele subia em cima dessa pedra e ficava de quatro como se fosse um cachorro. Em seguida, ele começava a uivar para a lua. A minha avó trancava as portas e janelas da casa e entrava para o quarto com a minha mãe e as minhas tias, que ainda eram crianças. O meu avô trabalhava viajando, então ele passava muitos dias fora de casa, deixando a minha avó sozinha com as suas 3 filhas mulher. Quando esse homem uivava em cima dessa pedra, ele ia se transformando aos poucos em um lobisomem. Ele ficava gritando por muito tempo, como se estivesse sentindo muita dor. Depois desse homem gritar bastante, ele vinha até o sítio da minha avó e começava a uivar de verdade. Eram uivos de gelar a espinha, muito diferente dos uivos que ele dava antes de se transformar na coisa. Agora vem a pior parte. Quando essa coisa uivava, todos os animais do sítio levantavam a cabeça e começavam a emitir sons parecidos com uivos. As vacas rugiam, os bezerros berravam, as galinhas cacarejavam, os porcos grunhiam e os cachorros uivavam. E todos ao mesmo tempo. E os sons se assemelhavam a uivos. Aquilo ocorria por cerca de 2 horas. E depois que aquela coisa ia embora, os animais se aquietavam. Aquele lobisomem nunca atacou ninguém. E também nunca atacou os animais do sítio. Mas o que ele fazia era muito bizarro. Uma vez, a minha avó foi buscar umas ervas à noite na mata, perto do seu sítio, para fazer um chá. Assim que ela se abaixou e catava as ervas, ela avistou uma criatura vindo em sua direção por dentro do mato. A criatura parecia um cachorro gigante que andava desengonçado sobre 2 patas. Ela ficou paralisada de medo. A fera passou do seu lado e sequer olhou para ela. Parecia que a minha avó era tão insignificante para aquela coisa que aquilo sequer deu ao trabalho de olhar em sua direção. E assim que aquele lobisomem se afastou, a minha avó saiu correndo para casa, até esqueceu as ervas lá no chão. Com o tempo, a minha avó também passou a avistar aquele grupo de pessoas que saíam da pedra do defunto e entravam na pedra do baú. A distância de uma pedra na outra era cerca de 4 a 5 quilômetros. A minha avó e esse moço que morava perto da pedra do baú se reuniram e chamaram o pessoal para tentar explodir as 2 pedras. Porém, não conseguiram explodir nenhuma das 2. Também tentaram pôr fogo e até mesmo tirar lascas, mas sequer conseguiram deixar marcas nas pedras. Depois dessas tentativas em vão, coisas piores começaram a acontecer por lá. Coisas como a minha avó, a minha mãe e as minhas tias verem olhos vermelhos na janela da sala ou da cozinha, envolta por uma fumaça negra. Os mesmos olhos sumiam como poeira no vento. Estes olhos também eram vistos pelo senhor do sítio vizinho, flutuando pela mata. Certa noite, a minha avó estava tomando banho com as minhas tias e a minha mãe, ali mesmo no quintal do sítio. Elas
usavam uma espécie de regador com água quente. Uma delas segurava enquanto a outra tomava banho. De repente, elas escutaram um miado vindo da mata e logo avistaram um gato preto ao longe, saindo da mata. Até aí, tudo normal. Porém, esse gato tinha os olhos vermelhos, como brasa, e à medida que ele se aproximava, ele ia aumentando de tamanho, até ficar do tamanho de uma onça. A minha mãe e as minhas tias, como eram crianças, conseguiram correr e se trancar em casa. Já a minha avó, por ser mais velha e gordinha, não conseguiu correr o suficiente até a casa. Aquela coisa pegou a minha avó e a arrastou para dentro da mata. Minha avó só acordou no outro dia com vários arranhões pelo corpo e toda machucada. Quando as minhas tias perguntaram a ela o que houve, ela disse que não se lembrava de nada. No sítio vizinho, que ficava perto da Pedra do Baú, morava o senhor, o qual mencionei no relato. Ele vivia com a sua esposa e os seus 2 filhos. Eram 2 garotos, um de 7 anos e o outro de 11. Às vezes, as minhas tias e a minha mãe iam até lá para brincar com os garotos, de esconde-esconde, pique-pega e outras brincadeiras. E eles sempre brincavam perto da Pedra do Baú, mesmo o pai deles sempre dizer que não queria eles perto daquela pedra. Mas era de costume eles brincarem ali todos os dias. Mas foi nesse dia que o pior aconteceu. Por volta das 5 horas da tarde, a minha mãe e as minhas tias se despediram dos garotos e foram embora. Como elas moravam distante e não tinham postes para iluminar o caminho, elas apressaram o passo para chegar em casa antes do pôr do sol. Daí, os 2 garotos continuaram brincando próximo à pedra. O garoto mais novo ficava pulando em cima da pedra, enquanto seu irmão o chamava para ir embora. Mas ele ignorava o seu irmão mais velho e continuava pulando e dançando em cima da pedra. E foi aí que, em uma fração de segundos, a pedra se abriu e engoliu o garoto, e se fechou logo em seguida. O garoto mais velho saiu correndo para casa, gritando pelo pai. O pai do garoto foi até o local com a picareta e tentou quebrar a pedra, mas ele sequer conseguiu arranhar a mesma. No outro dia, bem cedo, o pai dos garotos reuniu cerca de 5 amigos, homens fortes e todos armados com picaretas e marretas, com a missão de demolir a pedra. Eles tentaram por horas, até as ferramentas quebrarem, e nem marcas conseguiram deixar na pedra. Os homens perguntaram ao garoto mais velho o que aconteceu de fato com o irmão mais novo, pois ninguém estava acreditando que o jovenzinho havia sido devorado pela pedra. Então, o garoto mais velho subiu na pedra para demonstrar o que o seu irmão mais novo estava fazendo. E foi aí que a pedra se abriu e engoliu o garoto mais velho também. Todos correram para tentar tirar o garoto de dentro da pedra. E quando se aproximaram, puderam ver que o interior da pedra era totalmente vermelho. Aquela pedra tinha muitos dentes pontiagudos em seu interior. Todos aqueles homens fortes tentaram manter a pedra aberta
para poder tirar o garoto de dentro dela. E usaram até mesmo as ferramentas para impedir a pedra de se fechar. Mas não teve jeito. A pedra se fechou e engoliu até mesmo as ferramentas dos homens. A mãe dos garotos ficou louca, devido ao trauma de perder os 2 filhos. Certa noite, ela entrou na mata e nunca mais voltou. Alguns dizem que ela foi até a pedra e acabou sendo devorada também. Aquele senhor passou a viver sozinho naquela casa. Ele sempre contava essas histórias para a minha avó. E depois desse dia, a minha mãe e as minhas tias nunca mais chegaram perto da pedra. Tempos mais tarde, o meu avô voltou de viagem. Ele ficava cerca de 1 semana em casa, até a sua próxima viagem. Durante esse tempo que ele passou em casa, ele começou a avistar os olhos vermelhos dentro da mata. E quando era por volta de meia-noite, todos ali eram acordados por um grito macabro de uma ave que saía da mata e voava para cima do telhado, arrancando as telhas e querendo entrar dentro de casa. Todos ali corriam para dormir no mesmo quarto, devido ao medo. Um dia, o meu avô foi fazer uma visita ao senhor do sítio vizinho, para ver se ele estava bem. Afinal, ele havia perdido toda a sua família há algum tempo. O meu avô chamou, e nada de ninguém aparecer. Então, ele decidiu entrar na casa. E foi aí que ele encontrou o homem caído no chão da sala. O senhor estava morto, com os olhos abertos e com uma expressão de terror no seu rosto. Aquele senhor foi enterrado ali mesmo nas intermediações do seu sítio. Dias depois, alguns familiares do falecido foram até o local para colocar o sítio à venda. Assim que chegaram, eles notaram que o local onde o senhor estava enterrado estava todo cavado em volta, e o caixão exposto. E como ninguém ali sentiu nenhum mau cheiro vindo do caixão, resolveram abrir. E realmente, não havia nenhum corpo ali dentro. Mas no lugar do corpo, havia um pedaço de tronco de bananeira. Quando a minha avó me contou este relato, ela não soube explicar o porquê do tronco de bananeira estar dentro do caixão. Porém, acredito eu que tenha sido obra do baobau, uma ave do folclore filipino. Quando as pessoas avistam essa ave, é sinal que alguém vai morrer. Ela se alimenta de cadáver. E este monstro não é só nojento, como também é muito traiçoeiro. Pois após comer o defunto, ele coloca um tronco de bananeira no caixão, para parecer que o defunto ainda está intacto. A minha mãe e as minhas tias se casaram e mudaram para a cidade. O meu avô morreu de derrame no ano de 1999. E desde então, a minha avó mora sozinha naquele lugar. Já tentamos trazer ela para morar aqui, na cidade, mas ela não gosta. E sempre que vamos lá, ela me conta esses causos de assombração, até mesmo os que aconteceram recentemente, que qualquer dia ainda trarei aqui para o canal. A minha história é um pouco longa, mas é real. E essas foram só uma das coisas que aconteceram lá. E que ainda acontecem. Agradeço por lerem o meu relato. Sei que é meio surreal, mas posso afirmar que é verdade. Pois essas histórias são contadas pela minha avó e confirmadas pela minha tia e pela minha mãe, que presenciaram tudo. Boa noite.